Bom dia, sexto ano da Escola Marquês de Recife. Vamos mais uma aula referente às atividades remotas nesta quarentena. Hoje vamos falar sobre os adjetivos, mais uma classe de palavras que vamos estudar. Então fique atento e vamos à aula. Bom, aqui temos o nosso tema da aula de hoje, adjetivos. Quando falamos de adjetivos, estamos falando de características ou qualidades ou ainda estados do substantivo a que ele se refere. Coloquei o título adjetivo e já coloquei esse subtítulo aqui para de início você entender o que é adjetivo. Na nossa sequência, temos aqui uma bela poesia de Cecília Meirelles, que diz assim: vejamos esta bela poesia de Cecília Meirelles. Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Observamos aqui a profunda reflexão que Cecília Meirelles faz sobre a transformação que acontece na sua vida, no seu corpo, né, no seu rosto, né, nas suas mãos, nos seus lábios. E estas palavrinhas que estão em verde, elas significam o que? As características. Veja aqui, ó, calmo. Calmo está se referindo ao substantivo rosto. Triste também a rosto e magro também a rosto. Porque ela diz assim: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios. Então, vazios já se refere ao substantivo olhos. E amargo ao substantivo lábio. Assim como na sequência aqui, na segunda estrofe, paradas. Paradas se refere ao substantivo mãos. Frias e mortas também. Aqui na terceira estrofe nós temos simples, certa e fácil, se referindo à mudança. Ela diz assim: eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Então observe, né, que ela está fazendo uma reflexão sobre as mudanças no corpo dela e no final aqui ela conclui dizendo que não se deu conta, né, dessa mudança tão simples, tão certa e tão fácil que acontece na vida de cada um de nós. Portanto, observamos que estas palavrinhas elas atribuem um estado, uma característica, um estado aos substantivos a que elas se referem. Na sequência nós temos a definição, que diz assim: definição diz: observamos na poesia Retrato, da nossa tão admirada Cecília Meirelles, as palavrinhas em verde indicando qualidades, características ou estado de mãos, olhos, rosto, do eu lírico. O eu lírico é o que? A pessoa que fala na poesia, que tanto pode ser o autor da poesia, quando ele está falando de si mesmo, ou não. Ou pode ser simplesmente o eu lírico, quando ele está transmitindo as sensações, os sentimentos de outro. Essas palavras são classificadas de adjetivos. Elas são classificadas por adjetivos. Então podemos concluir que adjetivo é a classe de palavras que tem a função de atribuir características aos substantivos. Ou seja, ela indica características,
qualidades, estas qualidades podem ser boas ou ruins, e estados dos substantivos aos quais se refere. Quando ela diz na poesia, ela diz que não tinha este rosto magro, ela está dizendo que o adjetivo magro é um estado atual do seu rosto. Ela não era uma característica permanente, né? Ela agora tem esse rosto magro que ela nem se deu conta que está com este rosto magro. Então veja que geralmente os adjetivos eles indicam características ou estados dos substantivos, assim como também qualidades. Vamos lá, na sequência temos aqui uns exemplos para que fiquem mais claro para vocês. Nós temos a figurinha de um carro. Este carro ele tem aqui, ó, um estado dele, né, um péssimo estado de conservação, e a expressão aqui é carro velho. Então, carro substantivo, velho adjetivo. Sol quente. Ó, a característica do sol é o que? De ser quente, não é? O sol sempre é quente. Então, quente, adjetivos, substantivo, sol. Bravo soldado. Então, esse bravo aqui, ele tem um sentido de um grande soldado, não é isso? Nós sabemos também que os adjetivos, eles podem modificar o sentido dependendo da posição em que eles se encontram em relação ao substantivo. Por exemplo, o adjetivo, quando vem depois, eles indicam uma qualidade, uma característica daquele substantivo. Quando ele vem antes, às vezes ele modifica um pouco o sentido da expressão. Porque, veja, quero dizer que ele é um grande soldado, é um soldado destemido, certo? Então, observe isso aí, o adjetivo quando ele vem na frente do substantivo ou depois, ele tem um sentido diferente. Como exemplo de homem simples, simples homem. Homem simples, eu estou atribuindo uma característica do homem, né? Ser simples. Mas quando eu digo simples homem, eu estou querendo dizer que aquela expressão é uma expressão comum. É um simples homem, um homem comum. Simplesmente é um homem. Portanto, observamos esta mudança de sentido quando o adjetivo muda de posição em relação ao substantivo. Na sequência, nós vamos observar aqui a classificação dos adjetivos. Os adjetivos podem se classificar em adjetivo simples, adjetivo composto, adjetivo primitivo e adjetivo derivado. Simples segue a mesma lógica da classificação dos substantivos, né? Simples quando eu falo em simples no estudo da língua portuguesa, eu estou falando de expressão que tem uma só palavra. Composto, eu falo daquela expressão que é formada por mais de uma palavra. Primitivo é aquele que surge primeiro, né? É aquele que não veio de nenhum outro. E derivado é aquele que veio de outro, veio de um primitivo. Vamos ver mais claro isso na página seguinte. Aqui nós temos adjetivo simples, apresenta somente um radical, ou seja, formado por uma única palavra. Quando eu falo de radical, eu estou falando de a parte principal de uma palavra. Então, o adjetivo simples, quando ele é formado por uma expressão que tem uma só palavra, um só radical. Veja aqui nos exemplos: pobre, magro e triste. Então, pobre é formado de uma só palavra, de um só radical, certo? Esse radical o radical dessa palavra vem até a letra R. Então, magro também é formado por um só radical e triste também. Já os adjetivos compostos, eles são diferentes, eles apresentam mais de um radical. Veja aqui, adjetivo composto apresenta mais de um radical, ou seja, formado por mais de uma palavra. Temos aqui os exemplos: luso brasileiro. Luso brasileiro se refere a algo de Portugal e Brasil. É uma coisa que se refere aos dois países, luso brasileiro. Superintendente, ou melhor, super interessante.
A palavra super interessante é formada pela palavra super e pela palavra interessante. Ou seja, dois radicais, duas palavras. Quando o adjetivo é formado por mais de uma palavra, ele é classificado como adjetivo composto. Adjetivo primitivo é aquele que dá origem a outros adjetivos. Então, o adjetivo primitivo, ele não veio de nenhum outro. Ele já dá origem a outros. Veja aqui o exemplo. Bom, alegre e puro. Veja, esse adjetivo bom, ele, tanto quanto alegre e puro, eles não vieram de nenhum outro. Por isso que eles são classificados como primitivos. Eles já podem dar origem a outros. Por exemplo, bom, bondoso. Né? Adjetivos derivados são aqueles, né? O adjetivo derivado é aquele adjetivo que deriva de substantivos ou verbos. Temos aqui exemplo, escutou. Quando eu digo fulano escutou, então escutou aí é um adjetivo que vem do verbo esculpir. Famoso vem do substantivo formosura. Fulano tem uma formosura, fulano é formoso. Certo? Portanto, temos aqui a classificação: adjetivo simples, formado por uma só palavra; adjetivo composto, formado por mais de uma palavra; adjetivo primitivo é aquele que dá origem a outros adjetivos, ou seja, ele não veio de nenhum outro; e o adjetivo derivado é aquele que deriva de outro, ou seja, ele tem como origem outra palavra. Aqui nós temos o gênero dos adjetivos. Quando eu falo em gênero dos adjetivos, eu estou falando de masculino ou feminino. Os adjetivos, assim como os substantivos, eles variam em masculino e feminino. Inclusive, os adjetivos concordam com os substantivos. Se o substantivo está no masculino, o adjetivo fica no masculino. Se o substantivo estiver no feminino, o adjetivo fica no feminino. Ou seja, inclusive o adjetivo ele vai concordar sempre com o substantivo a que ele se refere. Então vamos ver na sequência aí a questão do gênero feminino e masculino. Quanto ao gênero, os adjetivos podem ser adjetivos uniformes e adjetivos biformes. Veja, uniforme, essa palavra aqui, uniformes, ela já dá um indicativo do que significa. Uniforme quer dizer única forma. Então, quanto ao gênero, quando o adjetivo é uniforme, ele apresenta uma só forma, uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Ele diz aqui, ó, adjetivos uniformes apresentam uma forma para os dois gêneros, feminino e masculino. Temos os exemplos feliz, contente e triste. Veja, eu digo homem feliz, mulher feliz. Homem contente, mulher contente. Menino triste, menina triste. Já os adjetivos biformes, pelo próprio nome a gente já observa, né? Bi quer dizer duas, né? Duas formas. Bi quer dizer duas vezes. Então, adjetivos biformes, a forma varia conforme o gênero. Nos adjetivos biformes, a forma varia de acordo com o gênero, ou seja, masculino ou plural. Exemplos: carinhoso, carinhosa. Eu digo bom e boa. Péssimo e péssima, tanto para o masculino quanto para o feminino. Na sequência, nós vamos ver aqui números dos adjetivos. Quando eu falo em número, eu estou falando de singular ou de plural. É isso? Em português, quando eu estou falando número de palavras, eu estou falando de singular ou de plural. Vamos ver na sequência. Os adjetivos podem estar no singular ou no plural, concordando com o número do substantivo a que se refere. Desta forma, a sua variação em número se assemelha à dos substantivos. Veja, os adjetivos eles vão ficar no singular ou no plural de acordo com o substantivo, né? É a questão da concordância
nominal. Se o substantivo está no singular, o adjetivo concorda no singular. Ou se o substantivo está no masculino ou no feminino, o adjetivo vai concordar no feminino. Então, a concordância nominal exatamente aborda isso aí, essa concordância tanto de gênero quanto de número, certo? Então, aqui nós estamos falando de número, singular e plural. Então, a menina, bonita. Então, meninas, o adjetivo fica bonitas. Carro, pequeno, adjetivo no singular. Mas quando eu digo carros, então, pequenos. Isso é a famosa concordância nominal. Nós temos também os adjetivos pátrios, certo? Os adjetivos pátrios. Adjetivos pátrios, eles indicam nacionalidade ou naturalidade. Nacionalidade, a nação, ou seja, o país em que a pessoa nasceu. Naturalidade, o local, a cidade ou o estado, né? O estado da federação em que a pessoa nasceu. Vamos ver aqui na sequência. Adjetivo pátrios. Adjetivos pátrios. Os adjetivos chamados de adjetivos pátrios ou gentílicos são os que indicam o local de origem ou a nacionalidade da pessoa. Então é isso, né? Adjetivo pátrio, nacionalidades ou naturalidade, certo? Temos aqui os exemplos: brasileiro, carioca, paulista, europeu e espanhol. Vejamos o quadro de adjetivos pátrios dos estados brasileiros. Temos aqui estado, não é isso? Os estados brasileiros. E o adjetivo pátrio correspondente a ele, certo? Adjetivos pátrios correspondentes, faltou um Szinho aqui. Então vamos lá. Acre, quem nasce no Acre é acreano ou acreano. Isso aqui é uma variação, né, que existe, que elas admitem duas formas de serem escritas. Quem nasce em Alagoas é alagoano ou alagoense, né? Amapá, amapaense. Amazonas, amazonense. Bahia, baiano. Sem H. Observe que o baiano, indicando o adjetivo pátrio, ele é sem o H. Ceará, cearense. Espírito Santo, pode ser espírito santense ou capixaba. Goiás, goiano. Maranhão, maranhense. Mato Grosso, mato grossense. Mato Grosso do Sul, mato grossense do Sul, ou pode ser sul mato grossense. Na sequência nós temos Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraíba, paraibano, Pará, paraense. Paraense mais utilizado, né? Paraense. Aqui ele dá uma variação aqui. Paraná, paranaense, não confundir paraense, ó, paraense é de Pará, paranaense é de Paraná. Essa tabela aqui traz umas variações, né, que a palavra mais usada é essa primeira aqui. Pernambuco, pernambucano, Piauí, piauiense. Aqui tem piauiceiro, mas é mais utilizada aqui essa primeira, piauiense. Rio de Janeiro é fluminense. Rio Grande do Norte, Rio Grandense do Norte, ou Norte Rio Grandense, ou Potiguar. Se utiliza muito a palavra Potiguar. Rio Grande do Sul, pode ser Rio Grandense do Sul, ou Sul Rio Grandense, ou Gaúcho. Se utiliza muito gaúcho, né? Rio Grandense. Rondônia, rondoniense ou rondoniano. Roraima, roraimense. Santa Catarina, catarinense. Santa Catarinense, catarineta ou barriga verde.
Isso aqui são variações desse gentílico aqui, desse adjetivo pátrio, mas o mais utilizado é esse aqui, catarinense ou Santa Catarinense. Catarinense é o mais utilizado. São Paulo, paulista ou bandeirante. Quando ele fala de São Paulo aqui, ele está se referindo ao estado, certo? Porque quando se refere à cidade é paulistano, né? Paulista é estado. Sergipe, sergipano ou sergipense. Tocantins, tocantinense. Bom, aqui nós vemos, né, alguns adjetivos pátrios. Nós temos também os adjetivos das capitais, no caso Recife, recifense, Natal, natalense. Na sequência nós temos a nossa atividade prática. Nossa atividade prática diz o seguinte: a primeira questão é: leia a poesia abaixo da grande escritora Cecília Meirelles e faça uma lista ao lado do poema de todos os adjetivos encontrados. Veja, temos aqui outra poesia, né, de Cecília Meirelles, que diz o seguinte: de que são feitos os dias? De pequenos desejos, vagarosas saudades, silenciosas lembranças? Entre mágoas sombrias, momentâneos lampejos, vagas felicidades, inatuais esperanças. E ela prossegue: de loucuras, de crimes, de pecados, de glórias, do medo que encadeia todas essas mudanças. Dentro deles vivemos, dentro deles choramos, em duros desenlaces e em sinistras alianças. Olha, veja que essa poesia de Cecília Meirelles, ela faz de novo uma reflexão sobre o que nós vivemos no dia a dia. Ela começa dizendo: de que são feitos os dias? Quer dizer, os nossos tempos, os nossos dias durante o momento em que nós vivemos. Acontecem muitas coisas, né? Muitas coisas que são agradáveis e boas, mas também acontecem muitas coisas ruins. Então ela está fazendo essa análise aí do que acontece. E você vai observar vários adjetivos também na poesia nesta poesia de Cecília Meirelles. Então você vai anotar aqui ao lado você anota todas as palavras que são adjetivos, certo? Pulando aí na sequência, a segunda pergunta, nós temos: indique os adjetivos pátrios das seguintes localidades. Então você vai anotar aqui, se você não souber, você vai pesquisar e vai anotar aqui. Adjetivo pátrio de Recife, de São Paulo, estado, veja que eu falei disso há poucos instantes, né? Rio de Janeiro também estado, certo? Amazonas, Sergipe, Alagoas, Vitória de Santo Antão, coloquei aqui Vitória de Santo Antão para a gente ver escada, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. Nós temos aqui só 2 cidades e o resto são tudo estados, certo? Então, você coloca aqui ao lado o adjetivo pátrio destas localidades. E finalizando, nós temos aqui a terceira questão, que é uma sugestão de atividade. Pesquise os adjetivos pátrios, ou seja, os gentílicos, de todas as capitais dos estados brasileiros. Então, você vai ver a capital de todos os estados e vai copiar o nome da capital, certo? E colocar ao lado o adjetivo pátrio correspondente a cada uma delas. Ok, pessoal? Então, esta foi a aula sobre adjetivos, que espero ter tirado as dúvidas de vocês quanto a essa importante classe gramatical, né? Classe de palavras que nós temos que estudar na nossa língua portuguesa. Mas ainda temos aqui na sequência uma pequena biografia da nossa escritora citada na aula, Cecília Meirelles. Vamos ver. Temos aqui a Cecília Meirelles. Foi uma grande poetisa brasileira que nasceu em 7 de novembro de 2001, no Rio de Janeiro, e morreu em 9 de novembro de 1964, neste mesmo estado. Cecília Meirelles fez
o curso primário na Escola Estácio de Sá, onde recebeu das mãos de Olavo Bilac, outro grande poeta brasileiro, a medalha de ouro por ter feito o curso com louvor e distinção. Em 1917, formou-se professora na Escola Normal do Rio de Janeiro, estudou música e línguas, passou a exercer o magistério em escolas oficiais do Rio de Janeiro. Em 1919, Cecília Meirelles lançou seu primeiro livro de poemas, Espectro, com 17 sonetos de temas históricos. Cecília Meirelles produziu uma poesia de cunho reflexivo sobre a vida e sua dinâmica constante. É considerada uma das maiores escritoras de todos os tempos. Algumas obras de Cecília Meirelles. Estas obras são obras que contêm poesias de Cecília Meirelles, que você pode pesquisar futuramente. Portanto, é isso. Concluímos nossa aula sobre adjetivo e espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas sobre essa importante classe de palavras que nós temos na nossa língua. Então, ok, pessoal, boa tarde e até a próxima.